Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com o programa do Movimento de Liderança Jovem. E hoje é a nossa terceira parte de um tema muito importante, que é sobre os apegos e as posses. Estamos aqui, então, hoje, comigo, Rita, com a Tá e com o Léo. Hoje a Marta não pôde participar aqui do nosso programa, mas ela está aqui em presença. E vamos lá, então, tá? Vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o apego emocional, o apego de uma época, né, do passado ou um futuro, o apego às pessoas e o apego a ideologias, que esse é um pouco polêmico, não é mesmo? Tá, fala então um pouquinho pra gente sobre o apego emocional. Olá, gente. Então, né, continuando aqui o assunto que a gente começou na semana passada, o apego emocional é quando a gente realmente se apega a algum sentimento que a gente tem, seja por alguma pessoa ou por conta de alguma coisa que aconteceu e a gente, né, teve um sentimento muito forte e acaba se apegando àquilo, né? O Léo vai dar aqui um exemplo para a gente, para ajudar um pouquinho a entender, né? Porque assim, é um pouquinho difícil assim, mas com o exemplo vai ajudar. Então, um exemplo bem legal que eu tenho é a minha avó, por exemplo. Quando ela era menor, ela estava na fazenda lá, né? E um tio dela faleceu caiu um relâmpago em cima dele, um raio, né, em cima dele. E aí ele faleceu. E isso gerou um trauma nela. E toda vez agora que começa a chover, ela entra pro quarto, fica deitada, ela fica com medo, pensando que isso pode acontecer em qualquer momento. A fazenda, espaço aberto e tal, né? O raio é bem mais fácil de cair, mas agora, mesmo que ela estiver num lugar com para-raio, ela fica super com medo, assim. Mesmo que tiver segurança, ela... É mesmo porque o para-raio é perigoso. Ficar perto do para-raio. Porque ele chama o raio, não é mesmo? Não, mas isso é super importante a gente falar mesmo, porque o trauma, ele gera muito essa ligação, esse apego a esse sentimento que ele gera, né? Porque depois, a gente sempre, toda vez que a gente vê algo parecido com o que gerou o trauma, vai vir esse sentimento na gente, né? Então, isso daí é complicado. E quanto mais a gente revive isso, se a gente não resolve, né, essa questão do trauma e tal, se a gente não resolve, isso vai se repetindo, vai fortalecendo e fortalecendo, e a gente vai ficando mais e mais apegado. Às vezes você, por exemplo, às vezes a avó do Léo, às vezes ela pode ver que vai começar a chover lá não sei onde, que alguém falou, nossa, vai cair uma tempestade. Nem começou a tempestade, ela já pode estar já tensa, ela já vai, ai meu Deus, sabe? Já entra naquele desespero. É um certo tipo de apego mesmo, né, a essa emoção. Então, e outro apego emocional que a gente tem pode ser aquele apego que vem da pessoa. Por exemplo, eu sou apegado a tal pessoa. Vou dar um exemplo bem legal. Vou dar um exemplo bem legal. Tinha um cara aqui lá em casa, que era amigo lá da minha mãe, e eu não gostava dele. Assim, eu não conseguia conversar com ele, assim, ele que tentava ser mó legal comigo, ia do meu lado, assim, e queria puxar assunto, não sei o quê, mas, não dava. E esse daí é um apego emocional, porque não conseguia gostar dele. Então, porque você se apegou a esse sentimento de não gostar dele já. Então, qualquer coisa que ele fizesse, você era tão apegado a isso que não tinha o que fizesse que você gostaria dele, né? Quando ele chegava perto, eu pensava, não dá. E agora a gente vai falar um pouquinho também do apego a uma época. Isso é muito, muito, muito comum, né? E a Tá, fala um pouquinho pra gente. Então, né, a gente pode também ter o apego, por exemplo, ou ao passado ou ao futuro, né? Acho que todo mundo aqui conhece alguém que fica ou só falando do passado, né? Então fica contando aquelas histórias do passado, porque quando eu era daquele jeito, quando eu tinha tal coisa, quando eu morava sei lá onde, ou qualquer coisa assim. E também tem aquelas pessoas que parece que vivem no futuro, né? Parece que elas não conseguem aproveitar o presente, elas sempre ficam, quando eu tiver tal coisa, quando eu tiver tal casa, quando eu tiver tal carro, ou, né, assim por diante. Então, essas pessoas acabam não vivendo agora, porque elas ficam tão presas ao passado, que na verdade nunca vai voltar,
e ao futuro, que do jeito que é nunca chega, porque quando vai chegando, a pessoa sempre pensa mais para frente. Então ela acaba vivendo no futuro. Não, e o futuro, na verdade, o futuro é uma ilusão, né? Porque a gente só tem o quê? O presente. Só tem o A presente. gente vive o agora. E o futuro, a gente vive da imaginação. A gente fica imaginando aquilo, imaginando. Mas, na verdade, o legal é a gente viver o hoje, né? É claro, é importante, né, ter metas, imaginar o futuro, até para você saber o que você vai fazer, né? Para você ter uma direção. Mas você não pode viver lá. Tem que viver aqui sabendo, né, que você pode construir uma coisa mais para frente. Então, um exemplo bem legal sobre esse tipo de apego, que é o apego ao futuro, é o exemplo da Mega Sena. Que tem muita gente que vive se baseando no se eu ganhar na Mega Sena. Vive se baseando no se eu ganhar na Mega Sena. Ah, se eu ganhar na Mega Sena eu vou comprar tal coisa, eu vou ser feliz, eu vou... E começa a projetar um monte de coisas de se aquilo acontecer. Lembrando que isso é, tipo, é um fato que a chance dele conseguir ganhar na Mega Sena, muito mais, tipo, quando ele está pensando dessa forma, que se ele ganhar, é uma coisa que quase nunca vai chegar. É muito difícil chegar na vida dele. E ele fica tentando viver um futuro que acaba... E o perigo disso é que não só, talvez nunca chegue, não é? Acho que o problema maior é que quando você foca você é apegado a algo do futuro, você acaba deixando passar oportunidades na sua vida, né? Porque você, por exemplo, eu vou ganhar na Mega Sena. Daí tá lá, chegou uma oportunidade para você ganhar muito dinheiro com tal coisa. Aí você não vai, porque você fala, não, mas eu vou ganhar na Mega Sena. Você está tão apegado àquilo que você não se dá a chance de fazer algo que talvez fosse muito melhor, né? E daí fica nessa, né? A probabilidade, por exemplo, da Mega Sena é bem, né? É bem baixa, mas acontece também. E a Paulinha acabou de chegar aqui. Ela é irmã da Marta, pessoal, caso vocês não saibam. Fala um pouquinho, Paulinha. Oi, gente, tudo bem? Hoje é o segundo programa que eu estou aqui com vocês, mas dessa vez eu vou falar um pouco também. E eu queria falar em relação ao futuro e ao passado, da gente viver sobre isso. Um exemplo também é um monte de gente que fica falando, por exemplo, não, segunda-feira eu começo a dieta, segunda-feira eu começo a academia. Entendeu? Facada no peito. Então. E aí, quando chega na segunda-feira, fala, não, mas amanhã tudo bem. Só que isso é você tá vivendo do futuro o tempo todo. Você tá achando que amanhã vai chegar, amanhã você começa, mas e o agora? E quando você vai falar, não, é hoje, hoje eu começo, viver o presente, viver o aqui e o agora. Paulinha, esse exemplo é muito mancada. Porque eu duvido que alguém aqui nunca tenha feito isso na vida. E agora vamos falar um pouquinho sobre o apego às pessoas. Esse apego, ele é um pouco complicado, né, Tá? Fala pra gente. Então, esse apego, às vezes, a gente nem percebe que tem e, na verdade, tem, né? É quando a gente realmente acha que aquela pessoa é nossa, né? É claro que isso parece até estranho falar, mas se a gente prestar atenção lá no inconsciente, lá no fundo, é isso que a gente sente. Então, assim, a gente pode ter apego, por exemplo, com amigo, né? Então, a gente tem um amigo que é super amigo e aí a gente vê ele com outras pessoas e aí dá aquele ciúmezinho, assim, perigoso. Melhor, né, ver direitinho qual é o sentimento que a gente tem sobre isso. E também, né, questão de namorado, de família. Então, tem filhos que têm apego sobre os pais. Então, tem ciúme de irmão ou de outras pessoas da família. Tem pais que têm apego sobre os filhos, então acaba prendendo os filhos, né? Namorado com apego de namorada e vice-versa. Então, assim, é um apego bem comum, né? Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que muitas pessoas têm, e é um apego bastante perigoso, porque acaba causando mal-estar entre as duas pessoas, né? E aí acaba causando desentendimentos, brigas e tudo mais. E, querendo ou não, né, a gente já falou disso a gente já falou sobre isso nas duas outras partes, né, sobre o apego, que é uma falta de segurança, né? Você acaba preenchendo um espaço com esse apego que você não consegue
que fazer outra coisa. As outras coisas não conseguem chegar até você, porque você fica ali colado naquilo, né? E esse sobre as pessoas é bastante complicado, muito comum mesmo, igual a Tata estava falando, né? O problema disso é que você, quando você tem esse apego nas pessoas, esse ciúme, essa posse, você emite essa vibração para a pessoa. E isso também é um caso muito comum de brigas eternas entre namorados e entre todo mundo, né? Porque você, querendo ou não, a pessoa, às vezes você não precisa falar nada, mas quando você sente aquela insegurança, você já muda a cara, já muda o jeito, a pessoa pega, porque a vibração, o nosso campo que a gente está emitindo, é de insegurança, né? Desse ciúme. E a pessoa sente isso e se prejudica também. Isso complica toda a relação, né? Ela sente, mesmo que inconsciente, né? Não é que ela fala, nossa, estou sentindo um campo de insegurança. Não. Ela sente inconsciente, só que ela reage em cima disso. Então, ela vai acabar se afastando, né? Vai começar a causar aquelas coisas assim, de começar a afastar por conta dessa vibração que a gente está emitindo. Por isso que a gente fala muito aqui sobre você conhecer o seu campo, conhecer a vibração que você está passando, porque muitas vezes a gente pode perder amigos, pessoas muito queridas por conta de uma vibração que você nem está percebendo que você está emitindo, né? E essa falta de insegurança que a gente pode chamar, assim, desse apego, tem uma coisa que a gente pode sim fazer para tentar melhorar ela, que é a gente treinar o nosso amor próprio. É a gente tentar sempre gostar mais da nossa presença, gostar mais da gente. Lógico que você não vai se excluir de todo mundo, necessariamente, e falar, nossa, não, eu me amo, eu sou o bambambam. Não, não é esse amor próprio do ego, né? É o amor próprio de você se gostar e assim você transmite para as pessoas. Porque se você gosta de você, você não vai precisar preencher o lugar, né, que está vazio em você com o apego a outra pessoa. Então, com a necessidade de estar junto com outra pessoa. Você vai ter você e a outra pessoa vai ser um complemento, vai ser uma adição para melhorar a sua felicidade, para te deixar mais alegre nos momentos que você está com ela. Enfim. Eu tenho um exemplo bem legal também desse tipo de apego, que é o apego das pessoas, né? Quando eu estava no colégio ainda. Então, eu tinha uma amiga, né? Aliás, eu ainda tenho uma amiga. Mas, tipo, eu era bem próximo dela, assim, sentava do lado dela e conversava. E eu acabei ficando apegado a ela, né? Daí, tipo, um exemplo bem legal desse apego, que foi bem visível, era um menino que tinha na minha sala. Tipo, eu nem gostava dele direito, tipo, nem conversava. Ele ficava meio que tentando, sei lá, meio estranho. E eu sentia que ele era meio estranho. Aí, tipo, eu acabei não gostando dele, assim, super... repulsa dele, assim, e, tipo, quando ele chegava, assim, eu já ficava meio, sei lá, e quando ela conversava com ele, ficava meio mal, tipo, nossa, você tá conversando com ele, não sei o quê. E, tipo, depois que isso passou, depois que eu meio que parei, assim, de falar com ela, porque eu vi que tava me fazendo mal, de uma certa forma, que eu acabei tendo que meio que cortar, fiquei bastante tempo até sem falar com ela, e depois eu acabei encontrando ele na rua, tipo, a outra vez que eu fui para Ourinhos, e eu descobri que ele não era tão chato, a gente conversou assim e tal, e foi fazer academia. E... Olha só que loucura, né? Porque isso, imagina, ele poderia ter sido um super amigo seu, e por conta desse apego a essa menina, né, você evitou ter contato com ele, porque te incomodava de certa forma ele ali, né? É muito louco isso, né? É muito louco. Vamos lá. Então, o próximo e o último é o apego a ideologias. Ai, meu Deus. Ou seja, né, apego a religiões, a políticas, e a Tá vai falar um pouquinho pra gente. Então, esse apego também é bem complicado, porque, assim, sempre lembrando que a gente tem que respeitar a opinião dos outros, né? Então, que seja religião ou política, a gente tem que respeitar. E aqui na escola também a gente respeita todas as religiões, né? Não é uma religião, a gente não prega nenhuma religião. Então, assim, a gente respeita todas. Só que
Tem pessoas que são tão apegadas às religiões que elas ficam cegas e acham que só aquilo é o certo e não respeita as outras pessoas, né? O grande problema não é ela achar que aquilo é certo. Para ela é certo, então tudo bem. O problema é ela não respeitar essa ideologia das outras pessoas e tentar fazer com que a ideologia dela prevaleça sobre aquilo. Né? Então, ela acaba apontando o dedo ali para outra pessoa, falando, não, você está errado, você isso, você aquilo, e tentar impor a opinião dela. Então, assim, é claro que todos nós, né, temos que ter opiniões, claro, a gente não precisa ficar mudando, mas a gente tem que respeitar a opinião dos outros. O problema disso é quando você realmente, igual você falou, você quer mudar a outra pessoa, né? Você quer impor a sua opinião é melhor do que a da outra pessoa, aí entra muito ego, né, também. E isso é muito complicado. Tem assim, quando vou contar aqui, né? Mas eu vi, né? Todo mundo deve ter visto, não é possível. Nesse negócio, né? Aqui que a gente está passando no Brasil dessa questão política e tal, eu vi um tempinho atrás brigas de amigos no Face, seríssimas. E, às vezes, eu vi amizades, talvez de décadas, acabando por conta dessas brigas de um partido político, um brigando com o outro porque o outro era de tal partido, enfim. Vocês devem ter visto, porque, foi horrível. E continua sendo, né? Eu acho que, em relação a esse apego, assim, principalmente da religião, eu acredito que tudo em excesso faz mal. Então, se... Não tem problema nenhum você ter uma crença, você ter uma religião, muito pelo contrário. Só que quando você é muito fanático, digamos assim, e muito focado nisso, você esquece do mundo ao seu redor e você esquece dos outros. Porque você acredita tanto naquilo que você simplesmente esquece que os outros também podem ter opiniões diferentes e que vocês têm que estar aberto para todas essas opiniões. Agora, muito legal, né? Porque a gente falou de todos os apegos, até que, enfim, na terceira parte do nosso programa. Mas eu acho que o importante é a gente, além de saber que tipos de apego a gente tem, por que a gente falou disso? Justamente para você começar a prestar atenção se você tem esses apegos e onde que eles estão, né? E o que a gente pode fazer para sair dessa vibração, né? desse apego todo, dessa posse. Porque isso, gente, apego é dor. Ele vai te prejudicar. Em algum momento, você pode não estar percebendo agora, mas ele está te prejudicando e ele vai te prejudicar, porque quanto mais tempo passa, pior é, né? Então, como que a gente faz? Fala um pouquinho, Paulinha, para a gente, como que a gente faz assim para sabe, sair dessa. Eu acho que o apego, né, como a gente já falou, é uma emoção muito forte. Então, às vezes, você nem quer perceber isso, você nem quer perceber que você está apegado porque é mais fácil para você. Mas você tem que começar a reparar em todas as suas ações. Quando você vive o agora, você está reparando em tudo que você faz o momento todo. E prestar atenção nisso é essencial, porque, querendo ou não, você vai começar a reparar, essa pessoa me faz um pouco mal, eu sou muito apegado a esse material. Isso não é uma coisa boa. Então, independente se... Então, independente se você acha que você está bem ou não, essa parada que você vai ter que dar, essa saída do apego, vai ser uma coisa meio bruta. Vai ser uma coisa que você vai parar do nada, mas que isso vai fazer muito bem para você. Porque é libertador, né? Quando a gente pega assim e consegue desapegar daquilo que realmente está incomodando, parece que a gente tira um mundo das nossas costas, né? Parece que tira um peso, assim, parece que a gente vai sair flutuando. Porque é uma prisão, né? É aquilo que a gente já falou até, que o que você prende, você acha que você está prendendo, mas aquilo está te prendendo também. Tudo é um retorno, né? Exatamente isso. Então, aí colocando o mesmo exemplo que eu dei da menina, eu tive que parar de falar com ela completamente e tipo, principalmente nos primeiros dias, assim, eu ficava pensando, nossa, eu preciso falar com ela, tipo, e é uma coisa que mexe muito na sua emoção, tipo, como se você precisasse, você já está tão apegado a tal pessoa, a tal objeto, que você precisa, por exemplo, quando você doar seu objeto, no outro dia você vai pensar, nossa, por que eu fiz isso? Eu preciso dele, tipo, às vezes uma coisa que você nem usa nem nada, mas você precisa. Então a gente
Então, a gente tem que ter o amor próprio, a gente tem que começar a perceber mais as nossas ações, as nossas emoções, inclusive, e lembrar que tudo é ação e reação. Então, se no momento, que foi o que a Ritinha falou, aquele apego está prendendo alguém, mas também está te prendendo. Então, sempre pensar nessas coisas para você tentar mudar, se você reparar que você está passando por alguma situação dessas. E, principalmente, estar aberto, né, às oportunidades, à mudança de alguma coisa. Porque quando a gente não está aberto a alguma coisa, é porque a gente está apegado, né? Ou, né, em alguma coisinha a gente está apegado. Então, realmente estar aberto para conseguir ver todas as oportunidades. E, se aparecer alguma coisa que é interessante, soltar realmente aquilo, né, que a gente está segurando para poder segurar essa outra coisa que possa aparecer. Segurar não, conviver junto. Sim, não, para agarrar a oportunidade, mas sem, né, grudar naquilo. E também, né, a questão do respeito, né, o espaço de cada um, né, a gente tem que respeitar, porque quando você se apega a algo, você muitas vezes está se desrespeitando, se é uma coisa com você mesmo, né, e você está desrespeitando a outra pessoa também, porque você não está deixando ela livre para ela escolher. Você está querendo impor que a pessoa tem que estar com você, tem que fazer tal coisa, tem que, sabe, ir não sei onde com você, tem que. Gente, tem que não tem que nada. Você tem que saber que cada um tem um mundo, né? Cada um tem o seu universo. E todas as pessoas, por mais que sejamos semelhantes, a gente é muito diferente um do outro, de acordo com os nossos modelos, com as coisas, as nossas memórias, nossas lembranças, tudo que a gente viveu até hoje. Então, a gente é muito diferente. Então, o respeito, antes de tudo, acho que é o principal aí nesse caso. Com certeza. E a gente até já passou um pouquinho aqui do tempo, né? Então, vamos finalizar esse programa. Só os recadinhos aqui do final. Curtam a nossa rádio, né? A Rádio A Revelação aqui no YouTube. Comentem os vídeos, podem mandar perguntas, elogios, críticas também, né? A gente está aqui para ouvir vocês. A gente também tem um e-mail do movimento, que é arrevelacãomlj@gmail.com. Para esse e-mail, vocês também podem mandar perguntas, dúvidas e mandar o contato de vocês para entrar no grupo do WhatsApp. O grupo está muito legal, está crescendo e todos vocês são muito bem-vindos. Em breve também a gente vai começar os desafios diários, né? A gente só está esperando juntar aí um pessoal bem legal para que a gente possa começar isso. E lembrando que o MLJ é um movimento da Escola A Revelação que tem como objetivo desenvolver os jovens, né? A gente sabe que essa época é bem complicada para todo mundo, então a gente está aqui realmente para ajudar, para desenvolver, para passar por essa fase mais tranquila. E a Escola Revelação, ela fica aqui em São Paulo, em Moema. Quem tiver interesse de conhecer, a gente tem palestras, tem cursos. É só mandar um e-mail para a gente que a gente passa a agenda e todos vocês serão muito bem-vindos. Então é isso, gente. Um beijão para todos e esperamos na próxima semana vocês aqui. Beijos, gente. Até o próximo.